A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia, bom dia! Hoje, domingo 5 de julho de 2026, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você aqui na Rádio Voz 107.7 o nosso programa Cristo Vive, programa esse que é de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e nós temos como diretor espiritual o padre Wellison Borges, que hoje pediu para que o diácono Ursulino, diácono permanente do clero da Diocese de Anápolis, fizesse as vezes dele aqui no programa Cristo Vive. E assim está sendo feito. Diácono Ursulino, a sua bênção, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E o senhor não imagina a alegria de tê-lo, o senhor, aqui comigo neste programa pela primeira vez e, pela vontade e a graça de Deus, irá se repetir inúmeras vezes. Bom dia, Paulo Amparo, Deus abençoe. Bom dia, Padre Wellison. Que coragem, Padre Wellison, de pedir isto a uma pessoa que, nessa meio de comunicação, é a primeira vez. A sua bênção, Padre Wellison. Mas estamos aqui no programa Cristo Vive, ajudando o melhor possível. É verdade, diácono. E nesse domingo, diácono, Trindade, hein? Nossa, eu vim algumas vezes de Goiânia para Anápolis, era literalmente um formigueiro humano, pessoas uniformizadas, com aquela questão de risco de acidentes, andando na contramão, né, da via, de a pé, lógico, e os carros de apoio, né, do outro lado, que é pista dupla na mão. Mas, diácono, é uma expressão muito bonita da fé das pessoas, quantos votos, quantas bênçãos, quantas curas, quantos agradecimentos. Diácono, é muito belo e muito forte essa riqueza que nós temos aqui no estado de Goiás, e eu diria para o mundo inteiro, porque o senhor sabe muito bem, o senhor não é diácono do clero de Anápolis, o senhor é diácono da igreja no mundo inteiro. A gente sabe a força, a presença e essa unidade da igreja. Sim. São 186 anos de festa, são 186 anos de graças. E é interessante que muitos vão sem participar de uma comunidade. E nessa graça vão se despertando através da fé, através da força. É um exemplo claríssimo, forte. É interessante, foi até o padre Wellison que falou sobre isso. A caminhada de Jesus. E nós, da nossa maneira simples, essa caminhada pedindo ao Pai eterno que nos fortaleça na fé. Também não podemos deixar de esquecer que tem mais locais dentro do estado de Goiás que tem esta festa. Panamá mesmo já são 108 anos. Monte Castelo mesmo, uma pequena capela, não existia nem capela, era apenas uma pessoa que saía da região e ia a pé até Trindade. E disso iniciou a novena, chegando o padre Edmilson, na Nossa Senhora da Penha, na época Jaraguá era só uma paróquia, ele construiu, muito linda, a capela do Divino Pai Eterno em Monte Castelo. Hoje faz parte da paróquia Santa de Virgens. E provavelmente esse mês ainda teremos a novena lá, com a Via Sacra, na Estrada de Chão. 6 quilômetros de bênção, 6 quilômetros de muita fé no Pai Eterno. É verdade. Até eu lembro, diácono, que determinada vez, quando o senhor estava servindo a igreja na paróquia São Cristóvão, na cidade de Anápolis, com o padre Ademir, eu lembro que vocês fizeram um belo momento de peregrinação ali nessa região. Sim, dentro do jubileu, nós fomos lá, organizamos com o padre Éder, e fomos mais ou menos, deu quase 500 pessoas, só de ônibus, fora os carros que foram 4 ônibus. Nós paramos, que tem um espaço bom, paramos na BR e fomos em Via Sacra, até chegar lá.
E lá nós tivemos a entrada na porta do jubileu. A Santa Missa fora e nós entramos, participando realmente do jubileu. Essa graça de fortalecer a nossa vida. Essa graça de viver realmente a diocese e viver realmente o Divino Pai Eterno. É verdade, e a gente vê inúmeras situações, tanto lá no Panamá, que o diácono partilha aqui, a região de Diocese de Tubiara, a região também de Monte Castelo, Diocese de Anápolis, pertence ali ao território da Paróquia Santa Edvise, e aqui também quantos grupos, movimentos se organizaram para ir para a Trindade a pé. Eu me lembro aqui agora do nosso grande amigo Danilo, também a Neidinha da Goiás Minas. A equipe do Danilo eram mais de 250 pessoas, tudo uniformizado. Ele ganhou doações de todas as alimentações, medicação, etc. A Neidinha também lá da Goiás Minas, da mesma forma. Já tem muitos anos que eles fazem. E interessante, Diácono, quando as coisas são de Deus, os coordenadores têm perseverança, que é o caso da Neidinha, é o caso do Danilo. As turmas, as equipes, só aumenta ao passar de cada ano, diácono, porque o projeto não é deles, é de Deus, é do Pai Eterno. Sim, é interessante que a Paróquia São Pedro de São Paulo tem essa turma, né? Hoje, mostrando o Padre Wellison, acompanha eles com a bênção de início, e são mais de 80 quilômetros de caminhada, do centro de Anápolis até a Trindade, até no santuário do Divino Pai Eterno. É verdade, então isso é muito bom, muito bom. Mas diácono, para quem não sabe, o diácono Ursulino é um diácono permanente da Santa Igreja. Para quem não sabe, ele tem o primeiro grau da ordem e depois de casado, com os filhos grandes, tem todo um ritual ali, faculdade, formação, a escolha do bispo, depois acompanhamento dos padres, todo um processo formativo até chegar o dia ali de ser ordenado diácono da igreja. Então, em tese, é similar, assim, falando de grosso modo, né, amigo ouvinte? Em tese, ele pode fazer quase tudo às vezes do padre. Se eu estiver errado aqui, o senhor me corrige, exceto atender a confissão e a consagração. O resto tudo a igreja, né, dá o direito, dá a permissão dele fazer em nome da igreja. É um ministério, é uma vocação, diácono, muito bonita. Aqui em Anápolis nós temos, né, um grupo de diáconos permanentes que realmente somam na vida da igreja. Sim, já vão para 8 anos, 7 meses e 24 dias de ordenação. Eu comento muito que é tudo pela misericórdia de Deus, não somos dignos, mas nessa caminhada nos fortalece. E nós somos, sim, responsáveis dentro da liturgia da igreja, exéquias, batismo, sacramento do matrimônio, as bênçãos. Hoje, isso é interessante que já é 1 ano e 3 meses de nova paróquia. O bispo, na época ainda Dom Dilma, mas Dom João me transferiu para a paróquia Santo Antônio de Santana Galvão. Uma paróquia franciscana, quer dizer, ao contrário, né? Diocesana com espírito franciscano. E eu tenho essa graça de estar na paróquia vivendo as capelas. Nós temos 4 capelas, a Baquita, Nossa Senhora da Assunção, Santa Teresinha do Menino Jesus e a nossa São José, que fica na região de Chácaras. E nós estamos nesse trabalho, nessa alegria de ser diácono permanente pela graça de Deus. É interessante lembrar também nisso que eu sou diácono permanente por causa da minha esposa. Ela que permitiu. Então, onde eu vou, ela está junto. Onde eu vou, eu brinco muito que ela que me regula. Ela brinca comigo, ó, entrou na chuva é para molhar, então faça o favor de fazer bem feito. Então, nós estamos nessa caminhada. Nós estamos sempre em obediência ao nosso bispo e ao nosso pároco. É legal, e a gente vê, diácono, a sabedoria da igreja, né? A gente pega um sacerdote ali, celibatário, com todas as suas realidades. E a gente pega o diácono,
que tem a formação, tem tudo, mas também tem uma família por trás, então tem uma experiência ao mais. Numa homilia, pode adentrar em uma ou outra situação já com experiência de prática. Isso é muito bom, é muita sabedoria da igreja nessas situações. É chamada a dupla sacramentalidade, né? Nós temos essa graça de ter o sacramento do matrimônio e, ao mesmo tempo, Deus permitir ter o sacramento da ordem, né? Em primeiro grau. Servo de Deus, aquele que está do lado servindo ao nosso pároco e servindo ao bispo em obediência ao Papa. É verdade, sempre quando tem alguma celebração que o diácono está, é litúrgico que ele proclame o evangelho, né? Que dentre as suas atribuições, esse propagador do evangelho. Mas diácono, por falar aqui em diácono, o senhor está aqui do meu lado, essa semana nós tivemos um retiro espiritual do clero em Goiânia, né, no Centro Pastoral Dom Fernando, e com as graças de Deus, pelo que se percebe, foi muito produtivo, um retiro muito importante, faz parte do rito da igreja, né, do direito canônico, é obrigatória a participação do sacerdote. Agora, então, em tese, todas as paróquias da diocese ficaram sem padres. Eu abro aspas, sem Santa Missa. É lógico, um ou outro local que o Mosteiro de Santa Cruz, os franciscanos puderam acolher, tudo bem, mas se não, na grande maioria, não. Eu imagino para os senhores diáconos, né, para fazer a celebração da palavra, quantos pedidos, quanta correria não foi. De segunda a quinta é sagrado. A celebração, o acolhimento, a bênção do Santíssimo todas as quintas. Essa graça de ficar responsável a pedido do sacerdote. Terminando o retiro do sacerdote, onde eles, graças a Deus, a gente sente que eles vêm mais fortalecidos, que eu comento muito que é a bênção de Deus no meio de nós. Sem o sacerdote nós não somos nada. E quando termina, também tem o nosso retiro. Do dia 16 ao dia 18, são 4 dias de retiro em total silêncio. Nesse fortalecimento e nessa obediência também à diocese. É verdade. Diácono, o senhor poderia partilhar do evangelho da liturgia para nós, fazendo o favor? Pois é, Paulo, hoje nós estamos no 4º domingo do tempo comum. No livro da sabedoria, há um versículo que fala para nós sobre esse evangelho. Procurai o Senhor com a simplicidade do vosso coração. O texto do evangelho de hoje, embora de Mateus, aproxima-se muito ao discurso de Jesus na última ceia. De um lado, ele revela-nos o modo de Jesus rezar, porque certamente para nós uma grande lição. Por outro lado, desse trecho, estão dos grandes momentos em que Jesus revela Deus Pai, seu Pai, e declara-se filho desse Pai. Com essa revelação, Jesus toca no ponto central de toda a sua pregação. O fato de Deus ser Pai. Pai sobretudo dele, e através dessa paternidade, Pai de todos os que têm fé no Cristo Senhor. Também ao mesmo tempo Jesus nos diz que só pode entender esse mistério os que têm um coração simples, que convida a todos a se aproximarem dele para saber o que é um coração humilde e assim poderem se aproximar de Deus. Nesse convite encontramos também um autorretrato de Jesus. É um retrato de quem quer ser seu discípulo. Por isso, ele nos fala: eu sou manso e humilde de coração. Muito bem, que legal, diácono, muito obrigado pelas palavras. Agora, amigos ouvintes, vamos ouvir um grande colaborador do nosso programa, o Frei Flávio Noleto. Ele é OFM e sempre fala com muita propriedade, de fácil entendimento.
Como é bom ouvir o senhor, Frei Flávio Noleto. Bom dia, seja bem-vindo, paz e bem. E nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho das realidades do Cântico das Criaturas, ou do Irmão Sol, amigo. Paz e bem. Bom dia a todos, paz e bem. Cumprimento Paulo Amparo e demais ouvintes. Com muita alegria, aqui é Frei Flávio Noleto, frade franciscano. Quero falar um pouco a vocês sobre o Cântico das Criaturas, escrito por São Francisco de Assis. É uma reflexão muito importante, porque poucas pessoas sabem que São Francisco escreveu um cântico chamado Cântico das Criaturas, ou também muito conhecido com o nome Cântico do Irmão Sol. Esse cântico louva a todas as criaturas, especialmente o sol, a lua, o fogo, o vento e tanta coisa bonita que há aqui nesta terra. É bom lembrar que o texto reúne bastante elementos teológicos, espirituais e poéticos, onde São Francisco mostra a sua experiência de fraternidade universal vivida com tantas criaturas, por isso que ele é considerado o padroeiro da ecologia. Portanto, ele usa uma linguagem muito simbólica e teológica. O Cântico das Criaturas ele foi composto por São Francisco de Assis entre o ano de 1224 e 1225. Ele não escreveu rapidamente. Nasce em um momento muito singular da sua vida, marcado simultaneamente por uma profunda fragilidade física e uma extraordinária maturidade espiritual. O texto não é fruto da fase inicial do movimento franciscano, mas caracterizada por um entusiasmo muito apostólico do segmento dos primeiros frades, e esses ainda conviviam com ele. Mas é muito interessante você fazer uma leitura deste cântico, porque Francisco vai louvando todas as criaturas, ele compõe o cântico após receber os estigmas no Monte Alverne, e é precisamente neste ambiente de sofrimento intenso, mas também de abertura interior, que nasce um dos textos mais luminosos da literatura cristã medieval. Lembrando que o século XIII apresenta transformações profundas na estrutura social, econômica e religiosa da Europa, porque há um crescimento das cidades, há um aumento da pobreza, muitos têm dificuldades de viver, mas também de algumas pessoas cristãs que optam por uma vida identificando ao mundo monástico, e São Francisco faz diferente. Ele não vai viver em mosteiro, ele vai fazer uma opção de vida de pobreza voluntária, e ele vai convidar outros a seguirem, aliás, outros procuram segui-lo. Então há um movimento muito bonito de pessoas que buscam uma espiritualidade muito encarnada. Muita gente fala mal do tempo medieval, mas é o contrário, grandes santos aparecem nesta época, São Francisco é um deles. Então o texto nasce quando o santo estava mergulhado em uma intensa escuridão física causada pela progressiva cegueira e espiritual por sua ordem, que vivia tensões, brigas internas decorrentes do rápido crescimento e da dificuldade de manter o ideal original da pobreza absoluta que São Francisco tanto quis. Então o cântico é mais do que uma poesia. Ele é a expressão de uma espiritualidade que integra contrários, sol, lua, água, fogo. Ele vai colocando o masculino e o feminino. Ele usa o dialeto umbro para que as pessoas simples possam também escutar. E é interessante perceber que há um contexto político de conflitos constantes entre cidades, estados, facções políticas e poderes também eclesiásticos. A violência urbana era comum, mas São Francisco ele retoma de um clima de ódio, de disputa, para uma compreensão de paz, de amor. Portanto, o louvor à criação, o Cântico das Criaturas, não é uma alienação do mundo, mas sim uma proposta de cura para o mundo que se encontra ferido pela violência. A própria estrutura também da ordem dos frades sofria tensões significativas. Se você olhar para a sua vida, a nossa vida, a gente sempre vive conflitos. E na época de Francisco tinha um conflito muito interessante, que era
Francisco recebe a notícia e ele procura propiciar a reconciliação entre o bispo e o podestá de Assis. Seria o bispo e o prefeito, né? 2 líderes civis e eclesiásticos que estão em conflito, e São Francisco reconcilia essas 2 pessoas. Então eu gostaria de mostrar a vocês o quanto que a espiritualidade franciscana ela é muito forte pelo Cântico das Criaturas em relação à criação. Para Francisco, não há dualismo, né? Nós não podemos entender que há dualismo entre o Sol e a Lua. Ao contrário, a espiritualidade franciscana ela supera a cisão entre espírito e matéria. Por exemplo, Francisco abraça o leproso, ele canta o irmão Sol, ele vê beleza em todas as coisas. Mesmo numa pessoa leprosa com sofrimento, ele vê a graça de Deus ali agindo. Então é importante a gente perceber que Francisco resgata a questão bíblica ao fazer o Cântico das Criaturas. Ele louva aos salmos, ele louva as criaturas, ele louva aquilo que o Evangelho propõe. Em síntese, a sua espiritualidade é extremamente cristocêntrica. O Cristo está no meio, porque ele vê que as criaturas possuem a mesma origem no amor criador de Deus. Então, o ser humano não deve entender que ele tem que dominar as criaturas, como diz no Gênesis, dominar, e a gente interpreta que dominar é destruir, mas ao contrário, Francisco vê que o papel do homem, da mulher, é um papel único como guardião da criação, e esse papel é exercido não através da dominação, mas sim do cuidado. Então a relação é de responsabilidade e não de exploração. E nesse sentido, Francisco consegue unir a contemplação à ação. Ele cuidava dos doentes, ele cuidava dos marginalizados, mas ele também louvava o vento, o fogo. Ele louvou a irmã morte, conforme a gente sabe que ao estar próximo à sua hora da morte, ele termina o Cântico das Criaturas dizendo: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte, da qual nenhum homem pode escapar. Então a criação ela não é perfeita no sentido estático, mas a criação é toda boa porque procede de Deus e caminha, como toda criatura, para a sua plenitude. Então Francisco via nisso uma teologia da encarnação. A criação, portanto, é a primeira revelação de Deus. E ao contemplar a criação, podemos conhecer o Criador. Francisco reconhece a dignidade única do ser humano, mas não coloca acima das outras criaturas. Francisco não interpreta o mandato de dominar como um poder de subjugação, mas sim como responsabilidade de cuidar. E a gente ouve muito isso na ideia do chamar bíblico, quer dizer guardar, proteger, cultivar. Então a criação é boa porque é dom e ela é nossa irmã. O Salmo 148 nos ajuda a pensar tudo isso, que toda criatura é irmão e irmã e o ser humano é parte dessa família cósmica. Um seguidor de São Francisco chamado São Boaventura, ele é o herdeiro intelectual de Francisco, né? Ele diz que o mundo é o primeiro livro de Deus. E ele afirma que todas as criaturas são sombras, vestígios, imagens e semelhanças de Deus. Portanto, a inclusão que Francisco faz, por exemplo, do louvor à irmã morte é muito relevante, porque numa época em que a morte era vista como temor, Francisco acolhe com serenidade e até ternura. Ele a reconhece como parte da vida e como portal para a comunhão plena com Deus. E o Cântico das Criaturas ele reside não apenas nas imagens utilizadas, mas também na forma como essas imagens são articuladas. Por exemplo, Francisco constrói um hino que se desenvolve em crescimento. Ele começa louvando o sol, depois a irmã lua, estrelas, tudo está lá em cima. E desce gradativamente para os elementos terrestres. A irmã água, louvado seja meu Senhor pela irmã água, pelo irmão fogo, pela irmã terra. E há uma ordenação bem cósmica, uma espécie de hierarquia invertida. Uma estrutura que revela um elemento essencial da teologia franciscana, que é a reciprocidade. As criaturas, então, não apenas refletem o Criador, elas também servem como aquele que ilumina o dia,
a água como aquela que é útil e humilde, preciosa e casta. Ele louva o fogo como aquele que ilumina a noite. E esses atributos não são apenas qualidades naturais, mas sim categorias espirituais. Ao chamá-las de preciosas, fortes, humildes, Francisco projeta sobre elas valores evangélicos. Isso é muito importante. Então vale a pena refletir, perceber que a criação é dom. E o dom exige resposta. A forma de resposta de Francisco é o louvor, que se estende da alma para toda a existência. Francisco vê uma reciprocidade que revela a harmonia originária querida por Deus. E é significativo que a primeira obra escrita da literatura italiana seja um hino à criação. Essa ligação entre língua, povo e espiritualidade confirma a intenção de Francisco de comunicar sua experiência de Deus em uma linguagem simples, popular e musical. A literatura cristã medieval muitas vezes se restringia aos mosteiros, já o cântico leva a teologia para as ruas. Um outro aspecto importante é a presença da doxologia final no cântico. Ele diz: louvai e bendizei ao meu Senhor, rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. Então o louvor precisa conduzir ao serviço, e o serviço precisa ser realizado com humildade. A criação não é apenas contemplada, ela é inspiração, e isso conecta diretamente o cântico com a missão dos franciscanos no mundo. Então Francisco transformava em oração tudo que ele tocava, tudo que via, tudo que sentia. Isso nós também devemos perceber, e melhor ainda a natureza. Quando você sai de sua casa, vai para a rua, olhe para o alto, veja a beleza do sol, a lua. Olhe para os lados, veja os irmãos, veja as árvores, as plantas. Porque Deus continua criando e sustentando tudo o que existe. E essa continuidade revela o caráter relacional, dinâmico da criação. O Gênesis 1, 10, 12, 18 também, 21, 25 diz: e Deus viu que tudo era bom. Tudo que Deus fazia, ele dizia, é bom. Então a criação não é uma coisa acidental, nem caótica, mas foi intencional e ordenada. Quando o Francisco escreve o cântico, ele lembra bem Daniel, no livro de Daniel 3, 57 a 88, os 3 jovens que vão para a fornalha, mas que rezam, dizendo assim: bendizei o Senhor todas as obras, louvai-o e exaltai-o para sempre. Bendizei o Senhor, anjos do Senhor. Bendizei o Senhor, céus do Senhor. Bendizei o Senhor, sol e lua. Bendizei o Senhor, estrelas do céu. Bendizei o Senhor, chuvas e orvalhos. Bendizei o Senhor, todos os ventos. Está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 57 a 88. Então, séculos depois deste salmo, São Francisco de Assis retoma essa mesma intuição no Cântico das Criaturas, mas já com uma linguagem ainda mais relacional e afetiva. Enquanto em Daniel a criação é convocada a bendizer, em Francisco de Assis ela já é percebida como irmã e companheira. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz diversos frutos com flores coloridas e ervas. Então aqui mostra-se uma evolução na percepção espiritual. Não apenas a criação louva a Deus, mas ela está em relação direta com o ser humano. A terra não é apenas obra de Deus, mas irmã, mãe. Essa linguagem revela então uma espiritualidade profundamente encarnada e afetiva. E vale aqui a gente dizer 3 aspectos deste cântico, ou melhor, 3 dimensões principais. O primeiro é a visão teocêntrica de São Francisco, porque toda a criação existe para louvar a Deus. E você foi feito para isso. Uma segunda dimensão é uma visão cósmica. Não há separação radical entre o humano e o restante da criação. Nós somos continuidade dessa criação, estamos unidos. Você respira o mesmo ar que tantos outros respiram também. Então isso é muito importante para a gente fazer essa leitura dessa dimensão, que há também uma outra dimensão que é conjunto cristológico, mas é a opção pela pobreza feita por Cristo. Então,
a pobreza franciscana, que é totalmente cristológica. Hugo Hanner diz assim que a pobreza de Francisco não é negação do mundo, mas sim libertação para amá-lo de forma pura. Ao nada possuir, ele pode reconhecer tudo como graça. Então a pobreza franciscana é a condição para uma ecologia integral, pois liberta o ser humano da lógica do consumo e o reconduz à lógica do cuidado. Tem muita gente que só quer saber de consumir, comprar. Olha, o valor de um celular é caro, mais caro ainda é para fazer o celular. O que se gasta de água, o que se gasta é enorme para com a natureza. Então nós precisamos refletir melhor ao fazermos o nosso consumo exagerado. Por isso nós chamamos para uma ética do cuidado, baseado na responsabilidade e também na reciprocidade. É preciso estarmos em comunhão entre as criaturas, e isso é um elemento fundamental. E o cântico expressa esta realidade ao utilizar uma linguagem muito familiar. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Água, Irmão Fogo. A criação não é obra de um Deus solitário, mas sim expressão do amor que circula entre as pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem coisa mais linda e que comunica bem e que demonstra isso do que a Trindade? Porque o Pai, por meio do Verbo no Espírito, chama à existência tudo o que existe, não por necessidade, mas sim por amor. Então a criação deve ser compreendida como o primeiro gesto da alta comunicação de Deus. Então Francisco, ele não diviniza a natureza, mas ele reconhece nela a transparência de Deus. A criação, portanto, é sacramento, não divindade. A criação é sinal do amor de Deus. Portanto, nós precisamos fazer melhor encontrar essas integrações nas dimensões bíblica, cristológica, trinitária, ecológica e também espiritual. Então é importante saber que nós não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi nos dada. Então, o lugar do ser humano diante da criação é exercer um papel de mediador, promovendo, portanto, a harmonia entre todas as criaturas, saber louvar e nascermos desta contemplação. Desde uma sementinha que nasce até a sua vida. Perceber que tudo que nasce, cresce e um dia também morre. Então, São Francisco, ele rompe com o antropocentrismo dominador e propõe uma relação baseada na fraternidade. O antropocentrismo moderno, segundo o Papa Francisco, nosso querido Papa, ele diz que acabou por colocar a razão técnica acima da realidade, porque o ser humano já não sente a natureza como norma válida. Hoje é outras coisas, mas o lugar do ser humano diante da criação, à luz da tradição cristã e da espiritualidade franciscana, deve ser compreendida não como um domínio despótico, mas sim como uma missão de cuidado, de responsabilidade e de fraternidade. O ser humano é constituído como administrador da criação. Não é um proprietário absoluto, mas aquele que deve prestar conta do uso que faz dos bens recebidos. Então, cuidemos para que não se veja você como Deus, mas sim você está ali para ajudar. É o guardião da criação. Além de guardião, você também é um irmão. Que legal, Frei Flávio Noleto. Mas, Frei Flávio Noleto, o senhor podia ainda partilhar um pouquinho para a gente mais sobre essas realidades do Cântico das Criaturas, amigo. Portanto, irmãos e irmãs, essa partilha do Cântico que aqui fiz para vocês é para compreender a beleza que é o Cântico das Criaturas. E quero agora terminar rezando com vocês. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teu são o louvor, a glória e a honra, e todas as bênçãos. A ti somente, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de dizer teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, o qual faz o dia e pelo qual tu nos iluminas. Ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo, ele é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e pelas estrelas. No céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Vento e pelo ar e nuvem sereno em todo o tempo.
pelos quais as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo, e jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, a qual nos sustenta e governa, e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por amor de ti, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que guardam a paz, pois serão coroados por ti, ó Altíssimo. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal, feliz aquele que se achar na tua santíssima vontade. A morte segunda não lhes causará dano. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradecei-o e servi-o com grande humildade. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Paz e bem. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito obrigado, Frei Flávio Noleto. Muito obrigado por essa partilha tão bela, muito forte, né? O senhor falava aí, São Boaventura, né? Que a natureza, a ecologia é o primeiro livro de Deus aqui no mundo, né? E essa realidade também que o dom exige resposta. Diácono Ursulino, é sempre bom ouvir de São Francisco nessas realidades, há mais de 800 anos, né? E cada dia que passa é mais atual, seja na natureza, seja nos efeitos da natureza, nos animais, uma ou outra situação, a questão da ecologia, da água. Como é bom ouvir esses relatos, essas falas, referindo a São Francisco de Assis. Sim, quando fala São Francisco, vem à mente o acolhimento. O acolhimento a todos, o acolhimento ao irmão. Ele falava, eu lembro muito de uma historinha dele que ele tem com o Frei Junípero. Frei Junípero era um dos frades franciscanos mais humildes e simples que caminhava com ele. E São Francisco falava, né, que se ele tivesse na turma dele, entre os franciscanos, 10 Frei Juníperos, ele revolucionava o mundo. Para você ver o que ele foi para nós, o que ele é para nós e continuará sendo. Aquele frade franciscano acolhedor, que nos fortalece nessa caminhada. É verdade, já tem a frase, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Até eu lembro que no último, Diácono, na última fala do Frei Flávio Noleto aqui, ele falou um paradoxo ali interessantíssimo, né? A grande riqueza para a igreja foi a pobreza de São Francisco, né? A riqueza para a igreja na vivência da pobreza de São Francisco. É muito forte, belo e concreto. É o único que até hoje, né, ele realmente se vestiu do Pai. Ele deixou a família, deixou o pai e a mãe naquele momento e falou para nós, agora eu só tenho um Pai. São Francisco teve essa coragem de mostrar para nós realmente quem é o Pai, o nosso Pai. É verdade. E aqui não tem como, Frei Flávio Noleto, amigos, ouvintes, a gente não se reportar essas primeiras levas de americanos que vieram para cá, né, que trouxe esse carisma franciscano, Frei Juvenal, tantos freis. O Frei Juvenal dispensa comentário, eu falo dele, eu arrepio. A santidade dele era explícita, não tinha como você não ver a santidade nele. E o zelo, fala primeiro do Frei Juvenal, depois não falar do Frei Davi. Frei Juvenal, eu sempre buscava ele para nos ajudar antes de ser diácono, né? Ele virava, pois é, né, meu filho, a gente não pode perder tempo não, vamos rezar o terço. Nos encontros, eu já vi o Frei Juvenal, de certa maneira, vamos colocar assim, ele entrar em transe, ficar 3, 4 horas na frente do Santíssimo, sem mexer. Aquele realmente vivendo o Pai, né? É uma graça. Frei Juvenal foi uma bênção no meio de nós. Nos fortaleceu
com a sua simplicidade, viver realmente a oração. Ele não ficava todos os minutos sempre em oração. Era bom demais ver ele, aquela simplicidade. É verdade. Assim, é lógico que existe ajuda, misericórdia de Deus e tantos, mas eu me considero também um filho, assim, né, do Frei Davi. Eu também penso que o ministro provincial dos frades franciscanos em Anápolis, o Frei Carlos Antônio, até eu estudei junto com o Frei Carlos Antônio, minha esposa, etc., o zelo que o Frei Davi tinha pela juventude. Frei Carlos lá na Jaiara, minha esposa no bairro das Bandeiras, eu no Maracanã, e aí nós tínhamos o CDJ, Dom Manuel, que não tinha tamanho, mas extrapolava em inteligência, deu a coordenação diocesana de jovens para o Frei Davi, e como ele fez um belo trabalho. E aí a gente fica lembrando, né, que cessem as palavras e falem as obras, né, Santo Antônio? Porque às vezes a pessoa reza para a chuva, mas a pessoa não leva o guarda-chuva, ele está querendo que chove, mas ele não está fazendo a parte dele. O que eu quero dizer com isso? A gente crê piamente, diácono, na salvação, na vida eterna. Eu nunca esqueci, não sei se foi do Frei Davi ou do Frei Juvenal, que após o sepultamento deles, os dois foram, mas eu digo o primeiro que eu fui, que depois eu fui no do outro também, e ambos tiveram, eles foram sepultados ali no Regina Minor, e que cessem as palavras e farem as obras, porque todo mundo viam neles a santidade no dia a dia. Ou seja, amigo ouvinte, após o sepultamento dele, um jantar, uma confraternização no salão dos franciscanos lá no Regina Minor, para quê? Para celebrar a entrada do Frei no céu, porque a gente crê piamente na vida eterna, e a vida deles foi um agir de Deus aqui com quem pôde estar com eles. Isso é um gesto muito concreto, diácono Ursulino. Eu vivi mais deles todos, Frei Silvestre. Calma aí, Frei Silvestre foi quem me batizou. Frei Silvestre, através do movimento de encontro conjugal, em 1997 eu conheci Frei Silvestre. Então é uma passagem linda com ele. Ele tinha assim, nós reuníamos para preparar o encontro. Ele não esquecia o nome de ninguém. A única vez que ele esqueceu foi o meu. Ele ficou pensando, falou, mas começa com o nome de um bicho, de um animal. Aí eu falei, só podia ser o Frei Silvestre. O Solino, foi legal demais. Simplicidade. E ao mesmo tempo, no fim da vida dele, ele voltou para o seu país, mas quis ser sepultado aqui, conosco. E voltou, está lá no cemitério do Regina Minori, do seminário Regina Minori. Para vocês verem o tanto. Eu também tenho Frei Vilmar, que caminhada. Apesar que ele fala que a única cidade mais linda, mais bonita é Porongatu. Mas saiu de lá e vive aqui a gente, né? Mas é acolher, sempre acolheu a todos. É verdade, é verdade. Então, Frei Silvestre foi quem me deu a graça do batismo, né? Olha só, eita, Frei Silvestre. Como eu queria ter te conhecido, viu, Frei? Mas não foi possível. Mas tudo bem. Agora, diácono Ursulino e amigos ouvintes aqui do programa Cristo Vive, vamos ouvir o irmão do senhor no Ministério Diaconal Permanente, o diácono Júlio, que faz seu ministério, sua pastoral, inúmeras realidades, no Hospital dos Pobres, a pobreza de novo, essa realidade franciscana. Diácono Júlio, bom dia, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Paz e bem, meu irmão, minha irmã que nos ouvem. Que bom que a palavra de Deus chegue até vocês em suas casas, em onde que vocês estejam, e que estejam interessados em ver a obra de Deus que acontece através de tantos que se dedicam pelo cuidado dos irmãos. Sua bênção, diácono Ursulino, meu irmão no diaconato permanente, que juntos buscamos sempre difundir a palavra de Deus e servir sempre a igreja e os irmãos. Meu querido irmão Paulo Amparo, que leva a mensagem da igreja a tantos irmãos e irmãs que necessitam.
Assim conseguimos, através das ondas do rádio, ser paz e bem para tantos. Muito bem, obrigado pelas palavras, Diácono Júlio. Diácono Celino também agradece aqui. Mas o que o senhor poderia partilhar aí da boa nova, dessas realidades, dessa fase maravilhosa que está vivenciando a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital dos Pobres, amigo? Diácono, e o que o senhor poderia falar aí dessa realidade da sala de quimioterapia? A gente sabe que a Santa Casa nessa situação é a referência, né, dessa grande macro-região norte. O que o senhor poderia partilhar sobre essas realidades da quimioterapia, amigo? Pois então, estamos numa fase muito interessante, onde teremos a capacidade de oferecer maior qualidade de assistência, melhor acolhida, maior atenção ao paciente oncológico. Estamos reformando a nossa central de quimioterapia, ampliando a sua recepção, dando maior conforto, melhor acolhida dos irmãos que precisam do tratamento e da atenção da quimioterapia. Isso graças à emenda parlamentar do nosso deputado estadual Antônio Gomide. Ele destinou a emenda parlamentar em vista de que pudéssemos melhorar esse acesso ao paciente oncológico. Queremos o mais breve possível ofertar à comunidade a macro-região Centro-Norte, que depende da nossa oncologia, este novo espaço de acolhida e de qualidade na assistência. Nosso atendimento não parou. Na antiga entrada da Santa Casa, estamos então continuando esse atendimento. Aproveito, peço desculpas pelos transtornos, mas por esse momento estamos adaptando o atendimento na antiga entrada da Santa Casa para que a gente possa continuar atendendo e logo, com qualidade, a nova recepção do Centro de Quimioterapia, do Centro Oncológico da Santa Casa. Orações pelo nosso deputado Gomide, pela nossa Santa Casa. Paz e bem, Deus os abençoe. Que legal, parabéns, muito bom, Diácono. Diácono, mas também a gente não pode deixar de falar dos pequeninos, da UTI neonatal. O que o senhor poderia partilhar a tantos que nos acompanham neste momento? A UTI neonatal da nossa querida Santa Casa, lugar que acolhe o pequenino que nasceu prematuro, o pequenino que precisa do leite materno para recuperar a sua saúde, a sua vitalidade, o pequenino que Deus nos dá com muito carinho para que cuidemos, para que promovemos a vida, para que tenha tudo aquilo que não teve no ventre materno, mas que possa ter na nossa UTI neonatal. Queremos que vocês observem e acompanhem a nossa movimentação para dar vida a essas crianças. Crianças que precisam crescer, que precisam ter a sua conclusão da evolução de uma vida para que possam ir para casa com a qualidade, o peso necessário para que ele possa se desenvolver normalmente na sua infância. O leite materno que o nosso banco de leite oferta para esses bebezinhos, as mamães doadoras do leite materno, onde são pasteurizados no nosso banco de leite e vêm como gotas de vida e de amor para essas crianças. O papai e a mamãe que sempre têm acesso às suas crianças, para que sintam o amor, o afeto
e para que se desenvolva o mais rápido possível. Tantos voluntários, toda a equipe de saúde, todos aqueles que se dedicam à nossa UTI neonatal. Venham conhecer esse espaço e saiba que a Santa Casa luta pela vida, ajuda as mamães, as famílias a terem seus filhos de volta em casa e com o auxílio das mães doadoras, o nosso banco de leite pode dar vida a essas crianças. Paz e bem, Deus os abençoe e continuemos juntos no cuidado da vida e da saúde. Estamos apresentando programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao diácono Júlio, diácono ali da Santa Casa de Misericórdia. Diácono Ursulino, acho que se a gente fosse falar agora de tudo que o diácono Júlio partilhou aqui com a gente ia ficar um ano falando, porque é a prática, né? A vivência do evangelho na prática, soma daqui, soma dali, vai ali, a união de tantos, mas a Santa Casa está aí, firme e forte e acolhendo Jesus na pessoa do doente e do enfermo. Como você falou, é a união de tantos, mas para o diácono Júlio foi a união de duas vidas, eu coloco assim, duas vidas. O dom da enfermagem, que é uma vida dele, e o dom também de ser diácono permanente. Ele ligou os dois e ele faz um trabalho belíssimo da caridade. O diácono permanente, ele vive a caridade, não é o altar. O altar faz parte, mas o principal é a caridade, o servir. E essa união que ele fez ajuda muito, não só nós da diocese, mas um todo. Vamos colocar assim, o Estado de Goiás sempre procura ele. Ele, na sua simplicidade, ele sempre acolhe e tenta fazer o melhor possível. Várias vezes já entrei em contato com ele e ele falou: irmão, a palavra que ele fala, né? Lembro muito de São Francisco, ele fala: irmão, a primeira palavra sempre: irmão, vamos ver o que a gente pode fazer. Parabéns, diácono. Que Deus abençoe você sempre na sua caminhada. Você, sua família, os filhos, né? Que o suporte é a sua família para você estar nessa caminhada, sempre fortalecendo o próximo. É verdade. E se você quiser ser benfeitor da Santa Casa de Misericórdia, o seu grupo, o movimento pastoral, às vezes quer fazer uma campanha, uma rifa, uma arrecadação, quer doar alimentos, itens de higiene e limpeza, em inúmeras situações. Ligue na Santa Casa, entre nas redes sociais e lá eles vão te ensinar a melhor forma. Até comigo, padre, o diácono, aconteceu um fato super interessante. Há pouco tempo agora, eu visitando meu filho mais velho, está morando em Recife, aí eu recebo uma ligação de um grande amigo querendo doar 80 caixas de bananas. Olha para você ver a situação. E ali eu liguei para o diácono Júlio, para o padre Anevair, na época para a irmã Marília, e ali resolveu toda a situação, né? As bananas foram distribuídas. O diácono Júlio queria tanto, mas não tinha nenhum carro ali e tal, ele mesmo pegou o carro, foi lá no seminário onde que as pessoas tinham depositado as bananas e fez. O certo é, amigo, que o que você quiser doar é muito bem-vindo na Santa Casa. E ali, diácono, a pessoa pode ter certeza que cada doação, cada centavo que entra ali, eles vão usá-lo da melhor maneira possível. Ali tem um conselho curador, Dom Valdemar, o presidente, o ministro provincial Frei Carlos Antônio, todo um conselho, diácono. Tudo que se entra ali é visto a melhor forma de se empregar. Sim, a diocese está lá presente, faz parte da diocese. E essa graça de termos esses curadores para cada vez mais organizar e fiscalizar. Um centavo que entra é olhado com muito carinho por todos. É verdade. Então seja um benfeitor da Santa Casa de Misericórdia. Mais uma vez, paz e bem, muito obrigado, diácono Júlio.
Agora nós vamos ouvir um filho da comunidade aqui de Anápolis, da Diocese de Anápolis, que foi ordenado padre há apenas 9 meses, está servindo no estado do Tocantins, que é o padre Marco Aurélio, e é com ele que nós vamos falar um pouquinho. Padre Marco Aurélio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, meu querido amigo. Bom dia, Diácono Ursulino, grande amigo. Bom dia, meus queridos ouvintes. Aqui é o Padre Marco Aurélio que vos fala, padre da Diocese de Cristalândia, no Tocantins, mas eu sou natural da cidade de Anápolis, da paróquia São Pedro de São Paulo, no bairro Maracanã. Deus me trouxe para a missão em terras tocantinenses. Eu sou pároco da paróquia Bom Jesus da Lapa, na cidade de Caseara, no Tocantins. E estou exercendo o sacerdócio há 9 meses, né? Tenho 9 meses de padre. Bom, na semana passada, no dia 23 de junho, eu tive a graça de voltar à paróquia São Pedro de São Paulo para rezar pela primeira vez a novena dos padroeiros. Novena que, como coroinha, acólito, ministro da Eucaristia, sempre tive a graça de auxiliar, de servir. E agora, como padre, Deus me concedeu essa graça de voltar e rezar pela primeira vez na novena com todos os paroquianos. Para mim é uma alegria muito grande poder ter vivido esse momento, ainda mais poder partilhar das experiências da igreja na realidade do estado do Tocantins. Então, é uma realidade bem diferente da realidade de Anápolis. Graças a Deus, a igreja de Anápolis é uma igreja com vários sacerdotes, muitas paróquias, muitas igrejas, né? Muito acessível o trabalho pastoral, mas no Tocantins, não tão longe de vocês, somente 12 horas de viagem, nós temos uma realidade totalmente diferente, uma realidade em que eu sou padre em uma paróquia, que é o extremo da diocese, que da minha paróquia para a sede diocesana, eu preciso viajar 3 horas e meia de carro, né? Da minha paróquia para a paróquia mais próxima é 80 quilômetros, então eu preciso viajar 160 quilômetros, por exemplo, para ter acesso aos sacramentos, né, da confissão, por exemplo. Então é uma realidade diferente, uma realidade desafiadora, porém uma realidade em que nós tocamos muito a graça de Deus, o cuidado dele com o seu povo. Onde há povo, onde existe as pessoas, tem razão, né, de sermos pastores. Bom dia, que legal receber o senhor aqui no nosso programa, padre. Padre, nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho, primeiramente aí, dos desafios das distâncias na região que o senhor está servindo a igreja, amigo. Essas distâncias que eu cito são desafiadoras, né? Eu sou padre sozinho, né, na paróquia, não tenho diácono, não tenho seminarista, é somente eu, né? E Deus, claro. Mas ministro ordenado, somente eu. Então, muitas vezes cansa bastante, né? Porque são muitas horas de dirigir, né? E tudo isso pesa para o humano. E é aí que nós vemos e tocamos a graça de Deus, porque sem a graça de Deus o humano não dá conta, né? Mas tenho tocado, né? Estou como pároco aqui, já tem 9 meses, né? Aqui nessa cidade. E tenho tocado a graça de Deus na comunidade, a comunidade que tem crescido muito, graças a Deus, tem se desenvolvido espiritualmente, também materialmente, né? Cada um tem descoberto a beleza, né, de ajudar na casa de Deus, a constituir a casa que é de Deus e é de todos nós. E a comunidade aqui tem avançado. Mas é um ponto de dificuldade, né? E partilho com todos os ouvintes justamente a escassez de sacerdotes na nossa região. Como eu disse, é tudo muito longe, tudo muito distante, e acaba sendo muito dispendioso para um ajudar o outro, né? Embora nós façamos o maior esforço possível,
mas é muito difícil, né? Para que eu possa ter alguns dias de descanso, eu preciso tentar conseguir padres de fora, ou até mesmo, infelizmente, deixar a paróquia com celebração da palavra, porque não temos sacerdotes. Então as realidades são muito diferentes. Enquanto Anápolis você de carro pode acessar diversas paróquias aí rapidamente, padres à disposição, confissão em vários lugares, pro lado de cá não é bem assim. Mas do mesmo modo, Deus está presente nas realidades, Deus pode mudar a história, Deus pode constituir também pessoas para colaborar, né, cada vez mais com o crescimento do reino, e assim nós vamos avançando. Que legal, padre. Muito obrigado por partilhar tantas informações, um pouquinho da realidade da igreja aí nessa região. Obrigado, padre Marco Aurélio. Agradeço a possibilidade de participar, né, com vocês, de partilhar um pouco dessa realidade e de aproveitar também para pedir as orações de todos os ouvintes, de vocês, meus amigos Paulo e Diácono Ursulino, pela missão nas terras tocantinenses, aqui na Diocese de Cristalândia, não tão distante da cidade de Anápolis, mas também com realidades muito desafiadoras. Rezemos pelos sacerdotes, rezemos pela igreja, e nunca esqueçamos que nós temos que ser gratos, né? Ser grato a Deus pela graça da igreja, pela graça do acesso aos sacramentos. E muitas vezes nós deixamos de lado essa gratidão e caímos muitas vezes na murmuração, não é verdade? Então, peço as orações de todos pela realidade de missão aqui e também que cada um possa colocar no coração esse sentimento de gratidão, gratidão pelo sacerdote que serve na sua paróquia, ele que doa a sua vida, gratidão também pela misericórdia e a bondade de Deus que nos vem pelo sacramento da confissão, tão acessível, né, na realidade de Anápolis. Gratidão por tudo isso. E gratidão por sermos igreja, né? Afinal, eu sou igreja, você é a igreja, e todos nós somos a mesma igreja do Senhor, constituída sobre o apóstolo Pedro, a qual as portas do inferno nunca poderão vencer. Deus abençoe a todos e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Muito bem, o nosso muito obrigado ao padre Marco Aurélio. Diácono, o senhor ouviu atentamente aí o padre, o acompanhou aí na fala, e o senhor já tem uma longa história, né? Na verdade, com o jovem Marco Aurélio. Sim, assim, pessoalmente, mas eu conheci ele no início da caminhada como diácono no Santuário Santo Antônio. Quando ele saiu do seminário aqui, ele foi trabalhar com o padre Joaquim Magalhães. Depois do padre Joaquim Magalhães, ele foi para a sua paróquia de origem, São Pedro e São Paulo. E nas suas orações, eu lembro uma fala do padre Edmilson comigo, que creio que serviu muito dele. Oração, meu filho, oração. E chega um ponto que vem a oração e a ação. E ele foi para Cristalândia, para o seminário. E eu falei, força e coragem para ele, sempre oração por ele. E vendo a caminhada dele, fazendo curso, indo para outros estados, mandado pelo bispo. E hoje aí, um sacerdote pleno, apenas 9 meses, mas de uma caminhada que já são 9 anos, pelo que ele está fazendo na região. Ele não era para ser sacerdote aqui, ele era para ser sacerdote onde ele está, pelo dinamismo, pela paciência, pela a visão que ele tem. Ele está fazendo um belíssimo trabalho na paróquia, a paróquia onde ele está em Carceária, Bom Jesus da Lapa. Parabéns e conte sempre com as nossas orações. É verdade, o negócio é que o padre foi bem humilde e modesto, mas lá ele celebra em regiões, tipo assim, a capela, a comunidade, pau a pique,
de pau a pique, né? Chão batido, etc. Então, o padre Macaulay está fazendo um belíssimo trabalho. Até interessante, diácono, que o senhor falava também da época dos pais dele na Liga Católica, ele já indo pequenininho naquela época, já participando da Liga Católica aqui em Anápolis. Para todos que a Liga Católica na São Pedro e São Paulo, são 3, São Pedro e São Paulo, São Cristóvão e o Bairro de Lourdes, Santa Clara, muito forte. E na época dele, como criança, era muito forte a Liga Católica na São Pedro e São Paulo. E para quem vive o movimento da Liga Católica, para eles é a maior alegria. Eles falam de boca cheia, vamos falar assim. Ele saiu do movimento da Liga Católica Jesus, Maria e José. Né? Então é um movimento que reza por ele o tempo todo. Por isso que ele está nessa caminhada. Os pais são fortes, os pais sempre em oração por ele, através da Liga Católica. É verdade, que legal. Mas, diácono, a gente quer, em nome da Pastoral de Comunicação, do padre Wellison, que concluiu o retiro essa semana, foi muito pesado para ele, e a gente já deseja de antemão um bom retiro para os senhores diáconos, né? Esses 4 dias aí de retiro. Mas nós, da Pastoral de Comunicação da Diocese, queremos agradecer muito. A gente ficou muito lisonjeado pelo seu sim, né? E por estar aqui, somando nesse projeto que não é nosso, é da igreja, porque a palavra é dele. A gente tenta ser os transmissores da palavra dele, menos indigno um pouquinho, né? A gente tenta fazer pelo menos uma vírgula do que ele deseja, do que como deve ser a proclamação da palavra dele. Muito obrigado, diácono, por estar aqui conosco, colaborando, servindo neste programa Cristo Vive. Eu que agradeço, como eu comecei falando, né? A coragem do padre Wellison me colocar neste momento. Padre Wellison, de novo, a sua bênção, e pode contar sempre com a gente. E o Paulo Amparo aqui do lado, aqui, que Deus te abençoe sempre nessa caminhada. Que fortaleça você para não desistir, sempre estar nessa alegria. Se nós temos hoje uma pastoral da comunicação forte na Diocese, você faz parte dela. Que Deus abençoe você sempre. Deus abençoe a nossa Diocese. Amém, amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. E Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.